Ai do risadas, humor na veia. Zé da cachorra, mais uma do Zé, mais uma do Zé. É, rapaz, o couro tá comendo, o couro tá comendo. Não adianta fazer reuniãozinha pra acabar a guerra, ficar juntando, blá blá blá, historinha pra enganar os trouxa do mundo. Porque guerras são feitas por pessoas do mal, pessoas do mal. E a Rússia já deixou claro que o único ser gay que pode interferir na guerra é os da Rússia. É os da Rússia, não adianta vir de outros países. Ele falou, o único ser gay que pode interferir na guerra é os da Rússia. Não adianta vir gay de outros lugares que eles não estão nem aí, que eles não estão nem aí. O único ser gay que pode interferir na guerra é o da Rússia.